Eu sou a Lady e o vídeo de hoje vem diretamente das profundezas do inferno para o mundo. No dia 21 de agosto, a Netflix lançou a primeira parte da quinta temporada de Lucifer. E o vídeo de hoje vai ser inteiramente dedicado a esta série, onde vamos abordar a mesma desde o início, lá em 2016, até então a esta tão aguardada primeira parte da quinta temporada. Para quem não conhece Lucifer, e digo-vos já que estão a falhar com as notas de 500 e vão arder no inferno, pronto, está bem, não vão arder no inferno, mas também se for naquele inferno de onde Lucifer vem, vão de bom grado, que não se vão arrepender. Bom, mas estava a dizer, Lucifer trata a história de um anjo, Samael, que vivia na Cidade da Prata com os seus irmãos, os outros anjos, todos eles filhos do Todo-Poderoso, Deus, mas que é um anjo um bocadinho rebelde. Aliás, eu não sei porque é que eu digo isto, ele só organizou uma rebelião contra o pai, não assim nada de especial. Então, para castigo, o papá decidiu mandar Samael para o -2, para pôr ordem e ser o guardião do inferno. Aqui a imagem do diabo não surge como alguém ligado ao mal. Ele não é a representação do mal, nem é a representação de alguém que vem à Terra para por assim dizer, desencaminhar as pessoas para as levar à maldade. Não. A função dele é certificar-se de que quem cometeu pecados, quem cometeu crimes graves em vida, será castigado depois da morte. Então é essa a função de Lúcifer, ou de Samael, que entretanto se cansa um dos milénios que passou lá em baixo a organizar e a tomar conta daquela escória, e então decide vir passar umas férias à Terra, mais precisamente a Los Angeles, juntamente com um demónio, seu fiel escudeiro, a Maze. Então, mas ele acaba por gostar tanto da vida mundana que decide prolongar as férias e acaba inclusivamente por criar um bar, uma discoteca, um clube, um dos mais famosos de Los Angeles, a Lux, que gera então juntamente com a Maze. Estas férias de Lúcifer vão criar uma confusão lá em cima, no céu, porque basicamente o inferno ficou sem ninguém para tomar conta daquilo, vai estar um bocadinho complicado de gerir, e então um dos irmãos de Lúcifer é enviado cá para baixo para levar o irmão de volta às suas funções. À maneira dele, chega com a melhor intenção do mundo, mas depois acaba por ficar por cá também. A história acaba por ter o seu desenvolvimento e acaba por realmente ter o seu foco central quando Lucifer conhece a detetive Chloe Decker, que é uma detetive da Brigada de Homicídios, do Departamento de Homicídios de Los Angeles, uma mulher bastante profissional, bastante comprometida com a sua profissão, muito séria, muito justa. E obviamente que ela vai chocar com Lucifer, que é completamente o oposto. Ele não tem regras, ele é o mais descontraído possível, é mulherengo, e se há coisa que ele não é modesto. O que Lucifer tem também de especial é que todos os anjos têm um poder, cada um tem um poder especial. No caso de Lucifer, o poder dele é descobrir os segredos mais íntimos, mais profundos das pessoas. E para isso, a única coisa que ele tem que fazer é olhar nos olhos da pessoa e dizer: qual é o seu desejo mais profundo? E a pessoa vai desbronca-se toda, completamente. O que Lucifer não estava à espera é que Chloe Decker é completamente imune
a este poder. O que para ele é absolutamente impensável e deixa-o intrigado como é que esta humana é imune aos seus encantos. Impossível! Nem nós somos, quanto mais ela. Como é que é possível? Não é? Não é possível. A partir daqui e de alguns desenvolvimentos nos primeiros episódios, vamos então ver aqui uma parceria entre Lucifer e Chloe, inicialmente com alguma inércia por parte dela, não é? Alguma cautela também e desconfiança em relação a este ser estranho, que ela não faz ideia de que realmente não é um ser humano, mas depois há aqui uma interação muito interessante, até porque nós podemos dividir os capítulos, os episódios, em duas histórias diferentes. Temos sempre uma história nova em cada capítulo, que é a história de um crime, de um homicídio, que eles têm que desvendar, que resolver, e depois temos a história contínua, que envolve não só Lucifer e Chloe, como todos os outros personagens residentes na série. Estamos a falar também de Dan, que é o ex-marido de Chloe, com quem ela tem uma filha, e que é também ele detetive também no mesmo departamento de homicídios que Chloe. Temos do outro lado a Manadiel, que é o irmão, então o outro anjo, irmão de Lucifer. Temos a Maze, que é o demónio que seguiu Lucifer do inferno e que é absolutamente descompensada e descontrolada, apesar daquele ar mega sexy que ela tem, toda vestida de cabedal. É um pedaço de mau caminho, aquela não é mulher, ela é um demónio em figura de mulher, realmente sem alma. É um personagem que vai realmente... a série mostra-nos aqui que na vida temos os nossos altos e baixos, e este personagem é realmente fundamental para nos mostrar isto. Portanto, tem momentos muito bons, como de repente absolutamente descompensada. Por falar em descompensação, depois também temos uma psiquiatra, que é a doutora Linda, que é a psiquiatra do Lucifer, que ouve todos os seus problemas e os seus enigmas, mas ele nunca ouve a ela, até ela ouve-o bastante, mas ele acaba sempre por tirar conclusões completamente erradas dos conselhos que ela lhe dá, e que acaba também por ser a psiquiatra do resto daquela malta toda. Aliás, eu acho que ela própria, coitada, tem momentos em que ela mesma necessita de algum apoio psicológico. Ao longo da história e ao longo destas temporadas vão surgindo também outros personagens que vão sendo importantes para o desenrolar da história, porque vão causando aqui entraves nas relações que já existem, vão trazendo também desafios para serem ultrapassados. Surgem também como ajudantes, como apoiantes dos personagens. Portanto, há sempre o surgimento de novos personagens, uns que vêm e vão, e outros que depois se mantêm. No caso desta quinta temporada, vai também surgir um personagem bastante importante, mas que vamos falar dele mais daqui a pouco, na área do spoiler. Mas perguntam vocês, o que é que o Lucifer tem de especial? É muito simples, o que o Lucifer tem de especial é que, por entretenimento, tem um humor aguçadíssimo, tem um humor negro, tem momentos musicais deliciosos, tem personagens muito interessantes, e Tommy Lee no papel de Lucifer está absolutamente brilhante. Apesar de ser uma série bastante descontraída, Lucifer também nos faz pensar e olhar para pormenores na vida que realmente muitas das vezes podemos até não dar importância. E num momento como o que passamos nos dias de hoje em relação a confrontos raciais, homofobia, muitas dessas situações que já deviam estar completamente ultrapassadas, Lucifer faz-nos olhar para toda esta história como: será que existe exatamente um bem, um mal?
Tem que haver um equilíbrio. Então, ele próprio é a personificação desse equilíbrio. Um personagem que não mente, que é realmente completamente verdadeiro, por outro lado, ele é também a personificação de um dos 7 pecados mortais, que é a luxúria. Então ele próprio mostra aqui que existe realmente esse equilíbrio. Não tem que haver aquela noção que existia há alguns anos atrás nas séries, nos filmes, em livros, que há numa história há personagens completamente bons e há personagens completamente maus, não é? O bom e o vilão. Não! Há seres humanos que têm os seus altos, os seus baixos, que têm momentos de fortes, têm momentos de fraqueza, que têm medos, que têm sonhos, e tudo isto aparece em Lucifer. Realmente há muita simbologia também, há referências, muitas referências bíblicas, não só em forma de personagens, mas também referências, situações nos diálogos em que nós vamos ouvindo falar de algumas dessas personagens bíblicas. Dou-vos exemplo de Adão e Eva, Abel e Caim, por aí fora. Em Lucifer, aquela noção que nós conhecíamos de que os anjos não têm sexo, é completamente mentira, porque se há coisa que estes anjos têm é sexo e com fartura. Agora, o que eles não têm é raça, e a Manadiel é exemplo disso. Outra questão muito interessante que esta série nos traz é que mesmo as próprias figuras não humanas, né, estes seres sobrenaturais, como os demónios e os anjos, têm características muito humanas. Não são perfeitos. A noção de que um anjo é a personificação do bem, bom, ele realmente pode ter um fundo bom, mas também tem momentos de fraqueza, tem momentos, tem medos. A Manadil, por exemplo, é de facto um grande exemplo disso. E ao longo da 4ª temporada e agora também na 5ª temporada vamos ter muito essa noção. Realmente acabamos por sentir aqui uma mistura de tudo aquilo que são os seres sobrenaturais e os seres humanos, uns a aprender com os outros e a crescerem uns com os outros. Sempre com a noção da religião, um senso de muita informação que encontramos na Bíblia, há sempre muitas referências a isso. Porque também vem da nossa cultura, mas acaba por haver uma desmistificação acerca disso. Será que era bem assim? Não é? Ou de facto, sendo nós seres humanos, acabamos por ser sempre levados também à tentação? Porque é isso que nós vemos ao longo destas temporadas. Vemos pessoas que tentam também fazer o bem, a ter os seus momentos de desespero, os seus momentos de fraqueza, a cometerem erros exatamente por terem um momento de fraqueza, por se sentirem sós, por se sentirem desesperados. E isso é algo que acontece ao longo da vida. E Lucifer mostra-nos claramente, sempre de uma forma descontraída, sem grandes dramas à mistura, de uma forma que nós conseguimos realmente aproveitar e desfrutar de cada momento. Agora, é o momento de aqueles que ainda não viram a série, ou ainda não viram as 2 últimas temporadas, irem à descrição e saltarem. Então, na minutagem, eu deixei a minutagem na descrição para poderem saltar para a zona de spoilerizada, para não estragar então a vossa experiência com esta série. Então, no final da 4ª temporada, assistimos ao regresso de Lucifer ao inferno para ir controlar toda aquela situação que fez com que alguns demónios viessem à Terra e raptassem, tentassem levar o bebê, o Charlie, filho da Linda e do Amanadiel, para que fosse o novo rei, não é? E para que acabasse por ocupar a posição de Lucifer lá no inferno. Então, de forma a salvar, a proteger o seu sobrinho, Lucifer regressa
ao inferno e deixa completamente destroçada a Chloe, que finalmente abriu o coração, assumiu realmente que é apaixonada pelo Lúcifer, e viu então assim partir. E acaba então por haver uma expectativa sobre como é que vai começar a quinta temporada, em que ponto é que nós estamos, se Lúcifer vai voltar imediato, se não vai. E no primeiro episódio temos o regresso daquele personagem muito engraçado que se vê sempre envolvido em situações embaraçosas com o Lúcifer e normalmente acaba sempre despido. Desta vez acaba despido e morto, mas acaba por ser um elo de ligação às outras temporadas, porque ele surge sempre, por norma é sempre no início da temporada, aquele personagem aparece. E neste caso não foi exceção. Vamos assistir realmente também ao regresso de Lúcifer, mas não enquanto Lúcifer, ou melhor, Tom Ellis vai incorporar desta vez dois personagens e vai haver então a aparição aqui de um novo personagem que é o irmão gêmeo de Lúcifer, Michael, mas que ao contrário de Lúcifer que não mente, este mente com os dentinhos todos que tem. Michael vai ser de facto o personagem antagónico, vai ser aquele personagem que vai causar aqui algumas alterações na história, vai mexer com vários personagens. Vamos também perceber que o seu espírito manipulador já começou mesmo antes dele surgir na série, ou seja, muitas das situações que ocorreram para trás, mesmo a vinda de Lúcifer, as férias que Lúcifer veio passar à Terra, foram obra da manipulação de Michael. Portanto, acaba por ser um personagem que vai ser fundamental nesta quinta temporada. É realmente o principal antagonista. É uma criatura absolutamente detestável. E aqui Tom Ellis faz de facto um trabalho maravilhoso, porque tem dois personagens, ele dá corpo, eles são os dois iguais, mas acabam por ser absolutamente diferentes e a transmitir-nos sensações completamente diferentes. Se por um sentimos admiração e gostamos muito dele e o adoramos, ao outro aquilo que sentimos é vontade de lhe mandar com uma frigideira à cabeça. Nesta quinta temporada a série acaba por ser igual a si própria. Temos momentos de humor muito interessantes, temos as normais interações entre os personagens com muita dinâmica, muito bom. E depois também temos aqueles momentos de desequilíbrio total da Maisie, que acabam por vir equilibrar também um pouco a história, em que ela, por um lado, acaba por se unir e há aquela união feminina que nós temos muito interessante, daqueles 4 personagens femininas que são aquela irmandade muito engraçada. Depois ela acaba por ter momentos em que é influenciada ao contrário, muito por conta também da sua origem. Aliás, no quarto episódio nós vamos saber um pouco mais sobre a origem da Maisie. Não necessariamente através da Maisie, mas através de uma história que vai ser contada pelo Lúcifer, à Roxy, à filha da Chloe, com uma viagem aos anos 40 e com imagens a preto e branco, que para algumas pessoas se calhar não vai ser tão interessante, mas a história é interessante e vamos conhecer então a mãe da Maisie e vamos saber as origens da Maisie e isso faz-nos também entendê-la um pouco mais. Portanto, se realmente com aquela imagem a preto e branco, aquela história um bocadinho mais maçadora, pode parecer não tão interessante, mas de facto, se derem uma oportunidade ao episódio, vão acabar por entender muita coisa. E pronto, e está tudo em aberto para a próxima parte, que não sabemos quando é que vai ser lançada, mas acabamos por ver um Amenadiel a descobrir que o filho é um mortal como outro qualquer e que vai crescer, vai ter defeitos, vai ter virtudes e vai morrer um dia. E está, por isso mesmo, absolutamente aterrorizado.
Acredito que na próxima parte desta temporada vamos ver uma Linda e um Amanda Deal a lidar com essa situação, a Linda que acaba por ser um pouco mais equilibrada, a ajudar também a Amanda Deal a aceitar e a aproveitar ao máximo o filho de ambos. Ela própria que considera que o bebê com 2 meses é um gênio, porque é um bebê especial. Os bebés são todos especiais. E é isso que esta série também quer passar como mensagem. Seja um anjo, seja um ser humano, as crianças são um livro em aberto e cabe-nos a nós orientá-las e transformá-las no melhor ser humano possível. E é isto. Resta-me apenas desejar-lhes que continuem a assistir a esta série que é maravilhosa. Vejam também os vídeos do canal todas as terças e sextas-feiras. Não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso like, apertar o sininho para as notificações. E por hoje é tudo. Beijinhos!